Sarah J. Maas. Série Corte. Livro 1. Corte de Espinhos e Rosas. Capítulo 42. Foi uma festa como nenhuma outra, mesmo que provavelmente fosse minha última. Féricos bebiam e conversavam e dançavam, rindo e cantando músicas obscenas e etéreas. Não havia nenhum lampejo de antecipação pelo que poderia acontecer no dia seguinte. O que eu poderia mudar para eles, para seu mundo. Talvez também soubessem que eu morreria. Fiquei à espreita em uma parede, esquecida pela multidão, esperando que Rissande me chamasse para beber o vinho e dançar ou fazer o que desejasse de mim. Estava com a roupa de sempre, tatuada do pescoço para baixo, com aquela tinta preta azulada. Naquela noite, meu vestido transparente tinha um tom de rosa, como o do pôr do sol. A cor parecia forte e feminina demais contra os arabescos de tinta na pele. Alegre demais para o que me aguardava no dia seguinte. Rissande estava demorando mais que o normal para me chamar. Embora talvez fosse por causa da férica de corpo flexível, empoleirada em seu colo, acariciando os cabelos de Rissande com os longos dedos esverdeados. Ele se cansaria dela em breve. Não me deu o trabalho de olhar para Amaranta. Era melhor fingir que ela não estava ali. Lucien jamais falava comigo em público. E Tamlin tinha se tornado difícil olhar para ele ultimamente. Eu só queria que tudo terminasse. Queria que aquele vinho me carregasse por aquela última noite e me levasse até meu destino. Eu estava tão determinada em antecipar a ordem de Rissande para servi-lo, que não reparei na pessoa ao meu lado, até que o calor de seu corpo passou para o meu. Fiquei imóvel quando senti aquele cheiro de chuva e terra, e não ousei me virar para Tamlin. Estávamos lado a lado, encarando a multidão, tão parados e incóspios quanto estátuas. Os dedos de Tamlin roçaram os meus, e uma linha de fogo percorreu meu corpo, me queimando tanto que meus olhos se encheram de lágrimas. Desejei que ele não tocasse minha mão manchada, que seus dedos não precisassem acariciar os contornos daquela tatuagem desprezível. Mas aproveitei o momento. Minha vida ficou linda de novo durante aqueles poucos segundos em que nossas mãos se encontraram. Se eu era uma torrente por dentro, meu rosto era uma máscara de frieza. Tamlin abaixou a mão e, tão rapidamente quanto veio, saiu andando, entremeando a multidão. Somente quando ele olhou por cima do ombro e inclinou muito levemente a cabeça, é que eu entendi. Meu coração batia mais rápido do que tinha batido durante as tarefas, e me obriguei a parecer o mais entediada possível, antes de me afastar da parede e, casualmente, caminhar atrás de Tamlin. Peguei um caminho diferente, mas segui para aquela pequena porta, meio escondida por uma tapeçaria, ao lado da qual ele estava parado. Eu só tinha minutos antes de Rissande começar a procurar por mim. Mas um momento sozinha com Tamlin seria o suficiente. Eu mal conseguia respirar, conforme a entrada se aproximava, mais e mais. Além da plataforma de Amaranta, além de um grupo de féricos gargalhando, Tamlin sumiu do outro lado das portas, tão rápido quanto um raio, e reduziu os passos para uma caminhada distraída. Ultimamente, ninguém prestava muita atenção em mim, até que eu me tornasse o brinquedinho de Rissande. Rápido demais, a porta estava diante de mim, e ela se abriu silenciosamente para me deixar entrar. A escuridão me envolveu. Só vi um borrão de verde e dourado, antes que o calor do corpo de Tamlin se chocasse contra o meu, e nossos lábios
se encontrassem. Não tinha como beijá-lo mais profundamente. Não tinha como segurá-lo mais perto. Não tinha como tocar o suficiente de Tamlin. Palavras não eram necessárias. Rasguei sua camisa. Precisava sentir a pele mais uma vez. E precisava conter o gemido que se ergueu de mim enquanto Tamlin segurava meu seio. Não queria que ele fosse carinhoso, porque o que eu sentia por ele não era nada assim. O que eu sentia era selvagem, e forte, e ardente. E era assim que ele me tratava. Tamlin afastou os lábios dos meus e mordeu meu pescoço. Mordeu como tinha feito na noite da fogueira. Precisei trincar os dentes para evitar gemer e nos denunciar. Aquela podia ser a última vez que eu tocava Tamlin. A última vez em que poderíamos estar juntos. Eu não a desperdiçaria. Meus dedos lutaram contra a fivela de seu cinto. E a boca de Tamlin encontrou a minha de novo. Nossas línguas dançaram, não uma valsa ou um minueto, mas uma dança de guerra. Uma dança mortal, com tambores de ossos e violinos estridentes. E eu queria ali. Passei a perna pelo tronco de Tamlin, desejando estar mais perto. E ele pressionou os quadris com mais força em mim, me esmagando contra a parede gelada. Soltei a fivela do cinto, libertando o couro como um chicote. E Tamlin grunhiu de desejo ao meu ouvido. Um tipo baixo e provocante de ruído que me fez enxergar vermelho, branco e raios. Ambos sabíamos o que o dia seguinte traria. Atirei o cinto longe e comecei a tentar abrir a calça de Tamlin. Alguém tossiu. Vergonhoso! Ronronou Rissande, e nos viramos para vê-lo, fracamente iluminado pela luz que entrava pela porta. Mas ele estava atrás de nós, mais para dentro da passagem, em vez de na direção da porta. Ele não tinha entrado pela sala do trono. Com aquela habilidade, Rissande provavelmente caminhara pelas paredes. Simplesmente vergonhoso. Ele caminhou em nossa direção. Tamlin continuou me segurando. Olhe o que fez com o meu bicho de estimação. Ofegantes, nenhum de nós disse nada. Mas o ar se tornou um beijo frio em minha pele, em meus seios expostos. Amaranta ficaria muito chateada se soubesse que seu guerreirozinho está se agarrando com a criadagem humana. Continuou Rissande, cruzando os braços. Imagino como puniria você. Ou talvez permaneça fiel ao hábito e puna Lucien. Ele ainda tem um olho a perder. Afinal de contas, talvez ela o coloque em um anel também. Bem devagar, Tamlin tirou minhas mãos de seu corpo e se desvencilhou de meus braços. Fico feliz em ver que está sendo racional, disse Rissande. E Tamlin fervilhou. Agora, seja um grão-senhor inteligente, afivele o cinto e arrume as suas roupas antes de sair. Tamlin e me olhou, e para meu horror, fez como Rissande instruíra. Meu grão-senhor não tirou os olhos de meu rosto quando ajustou a túnica e os cabelos, e depois recuperou o cinto e o fechou de novo. A tinta em suas mãos e roupas, tinta vinda de mim, sumira. Aproveite a festa, cantarolou Rissande, apontando para a porta. Os olhos verdes de Tamlin brilharam, conforme ele continuou me encarando. Tamlin disse, baixinho, amo você. Sem olhar de novo para Rissande, ele saiu. Fiquei temporariamente cega pela claridade, que entrou quando ele abriu a porta e saiu. Tamlin não virou o rosto para mim antes de a porta se fechar e a escuridão retornar ao corredor. Riss gargalhou. Se está tão desesperada por alívio, deveria ter me pedido. Porco! Disparei, tapando os seios com as dobras do vestido.
Com alguns passos leves, Rissante cobriu a distância entre nós e prendeu meus braços à parede. Meus ossos gemeram. Podia ter jurado que garras de sombra se cravaram nas pedras ao lado de minha cabeça. Pretende mesmo se colocar à minha mercê ou é burra de verdade? Sua voz continha uma ira sensual de partir os ossos. Não sou sua escrava. É uma tola, Fairy. Tem ideia do que poderia ter acontecido se a rainha encontrasse os dois aqui? Tamlin pode se recusar a ser amante de Amaranta, mas ela o mantém ao seu lado por esperança de convencê-lo, de dominá-lo, como ela adora fazer com o nosso povo. Fiquei em silêncio. Os dois são tolos, murmurou ele, respirando rapidamente, irregularmente. Como podem ter achado que alguém não repararia que tinham sumido? Deveriam agradecer ao caldeirão que os agradáveis irmãos de Lucien não os estavam observando. Por que você se importa? Disparei, e a mão de Rissante segurou meus pulsos com tanta força que soube que meus ossos se quebrariam com um pouco mais de pressão. Por que me importo? Sibilou ele, ódio deformando as feições do rosto. Asas. Aquelas asas membranosas e incríveis se abriram às suas costas, feitas das sombras atrás de Rissante. Porque eu me importo? Mas antes que ele pudesse continuar, a cabeça de Rissante se voltou para a porta, e então de novo para meu rosto. As asas sumiram tão rapidamente quanto surgiram, e os lábios se chocaram contra os meus. A língua de Riss abriu minha boca. Ele se forçou para dentro de mim, para o espaço onde eu ainda senti o gosto de Tamlin. Eu empurrei e me debati, mas Rissante segurou firme, a língua roçando o teto da minha boca. Meus dentes, reivindicando minha boca, me reivindicando. A porta se escancarou, e a figura curva de Amaranta preencheu o espaço. Tamlin. Tamlin estava ao lado dela, os olhos levemente arregalados, os ombros tensos, enquanto os lábios de Riss ainda esmagavam os meus. Amaranta gargalhou, e uma máscara de pedra desceu sobre o rosto de Tamlin. Desprovido de sentimentos, desprovido de qualquer coisa vagamente parecida com o Tamlin ao qual eu estivera enroscada momentos antes. Riss me soltou casualmente, passando a língua por meu lábio inferior, quando uma multidão de grão férico surgiu ao lado de Amaranta e ecoou sua risada. Rissante deu um sorriso preguiçoso e arrogante para eles, e depois fez uma reverência. Mas algo brilhou nos olhos da rainha quando ela olhou para Rissante. A vadia de Amaranta era como o chamavam. Eu sabia que era uma questão de tempo, disse ela, colocando a mão no braço de Tamlin. O outro braço ela ergueu. Ergueu para que o olho de Júria pudesse ver enquanto ela dizia: vocês, humanos, são todos iguais. Fiquei de boca fechada. Por mais que estivesse morrendo de vergonha, por mais que eu estivesse morrendo de vontade de explicar tudo, Tamlin precisava perceber a verdade. Mas não tive o luxo de descobrir se Tamlin entendera, pois Amaranta emitiu um estalo com a língua e se virou, levando consigo o grupo. Lixo humano típico, os corações inconstantes e entediantes, disse ela a si mesma, sentindo-se como um felino satisfeito. Seguindo-os, Riss agarrou meu braço para me puxar de volta para o salão do trono. Somente quando a luz me atingiu, vi os borrões e as manchas na tinta, borrões nos seios e na barriga, e a tinta que havia misteriosamente aparecido nas mãos de Rissante. Cansei de você esta noite, disse ele, me dando um leve empurrão em direção à saída principal. Volte para sua cela. Atrás dele, Amaranta e sua corte sorriram com alegria, os sorrisos se alargando quando viram a tinta borrada. Procurei por Tamlin,
Mas ele caminhava para o trono de sempre, na plataforma, mantendo-se de costas para mim, como se não suportasse me olhar. Voltei para a cela aos tropeços e mal consegui dormir, incapaz de parar de me lembrar da expressão no rosto de Tamlin, quando ele flagrou Rissand me beijando. Não sei que horas eram, mas 4 horas depois, passos soaram dentro da minha cela. Sobressaltada, me sentei e Riz saiu de uma sombra. Eu ainda senti o calor de seus lábios contra os meus, o deslizar suave da língua de Riz dentro da minha boca, embora eu a tivesse limpado 3 vezes usando um balde de água na cela. Sua túnica estava desabotoada no alto, e Rissand passou a mão pelos cabelos, preto-azulados, antes de encostar, sem dizer nada, contra a parede diante de mim e deslizar até o chão. O que você quer? Indaguei. Um momento de paz e silêncio. Disparou ele, esfregando as têmporas. Parei. De quê? Rissand massageou a pele pálida, o que fez com que os cantos de seus olhos subissem e descessem, aparecendo e sumindo. Riz suspirou. Dessa confusão. Sentei mais esticada sobre a cama de feno. Nunca o vira tão sincero. Aquela cadela, desgraçada, está acabando comigo. Continuou Rissand e abaixou as mãos das têmporas para recostar a cabeça contra a parede. Você me odeia. Imagine como se sentiria se eu a obrigasse a me servir no quarto. Sou o grão-senhor da corte noturna, não a meretriz de Amaranta. Então, os boatos eram verdade, e eu podia imaginar com muita facilidade o quanto odiaria, o que faria comigo ser escravizada por alguém daquela forma. Por que está me contando isso? A arrogância e a grosseria tinham sumido. Porque eu estou cansado e solitário, e você é a única pessoa com quem posso falar, sem me colocar em perigo. Riz deu uma gargalhada baixa. Que absurdo. Um grão-senhor de Princha e uma... Pode sair. Você vai simplesmente me insultar. Mas sou tão bom nisso. Ele lançou um de seus sorrisos. Olhei para Riz e com raiva, mas ele suspirou. Um movimento em falsa manhã fairy, e estamos todos condenados. A ideia me atingiu com tanto horror que mal consegui respirar. E se você falhar, continuou ele, mais para si que para mim, então Amaranta vai governar para sempre. Se ela capturou o poder de Tamlin uma vez, quem dirá que não é capaz de fazê-lo de novo? Era a pergunta que não ousara fazer. Ele não será enganado de novo tão facilmente, argumentou Rissand, encarando o teto. A maior arma dela é quem mantém nossos poderes contidos, mas ela não pode acessá-los, não completamente, embora possa nos controlar por meio deles. Por isso, jamais consegui destruir sua mente. Por isso, ela ainda não está morta. Assim que você quebrar a maldição de Amaranta, a ira de Tamlin será tão grande que nenhuma força no mundo o impedirá de esfacelar a rainha contra a parede. Um calafrio percorreu meu corpo. Por que acha que eu estou fazendo isso? Ele me indicou com a mão. Porque é um monstro. Rissand gargalhou. Verdade, mas também sou pragmático. Provocar Tamlin até que ele alcance uma fúria irracional é a melhor arma que temos contra ele. Ver você firmar um acordo de tolos com a Amaranta foi uma coisa. Mas quando Tamlin viu minha tatuagem em seu braço, você deveria ter nascido com minhas habilidades, nem que fosse só para sentir o ódio que emanou dele. Não queria pensar muito nas habilidades de Riz. E quem disse que ele também não vai destroçar você? Talvez tente, mas tenha a sensação de que matará a Amaranta primeiro. E é a isso que tudo se resume mesmo.
Até mesmo sua servidão a mim é culpa dela. Então, Tamlin a matará amanhã. E eu estarei livre antes que ele possa me envolver em uma briga que vai reduzir nossa montanha, que um dia foi sagrada, a escombros. Rissand limpou as unhas. E tem algumas outras cartas na manga. Ergui as sobrancelhas em uma pergunta silenciosa. Fairy, pelo caldeirão. Eu drogo você, mas não imagina por que jamais a toco, além da cintura ou dos braços. Até aquela noite, até aquele beijo desgraçado, trinquei os dentes. Mas mesmo quando meu ódio aumentou, eu entendi. É a única forma de eu alegar inocência. Respondeu Rhys. A única coisa que fará Tamlin pensar 2 vezes antes de entrar em uma batalha comigo, que causaria a perda catastrófica de vidas inocentes, é o único jeito de eu poder convencer Tamlin de que eu estava do seu lado. Acredite em mim. Eu não gostaria de nada mais que desfrutar de você. Mas há coisas maiores em risco que levar uma fêmea humana para a cama. Eu sabia, mas perguntei. Como que? Como meu território, respondeu Rissand, e seus olhos tomaram um olhar distante que eu ainda não vira. Como o restante de meu povo, escravizado por uma rainha tirana, que pode acabar com suas vidas com uma única palavra. Certamente Tamlin expressou sentimentos parecidos a você. Ele não tinha, não completamente, não conseguira, graças à maldição. Por que a Amaranta atacou você? Ousei perguntar. Por que tomar você é vadia? Além do óbvio, Rissand indicou o rosto perfeito. Quando não sorri, ele suspirou. Meu pai matou o pai de Tamlin e os irmãos dele. Fiquei chocada. Tamlin jamais dissera, jamais me contara que a corte noturna tinha sido responsável por aquilo. É uma longa história, e não estou com vontade de entrar nisso. Mas digamos que, quando ela roubou nossas terras, Amaranta decidiu que queria dar uma punição especial ao filho do assassino de seu amigo. Decidiu que me odiava o suficiente pelas ações de meu pai e que eu deveria sofrer. Eu poderia ter estendido a mão para ele. Poderia ter oferecido desculpas. Mas todos os pensamentos tinham secado em minha mente. O que Amaranta fizera com ele? Então, disse Rissand, um pouco cansado. Aqui estamos, com o destino de nosso mundo imortal nas mãos de uma humana analfabeta. Ele soltou uma gargalhada desagradável quando abaixou a cabeça, apoiando a testa em uma das mãos e fechou os olhos. Que confusão! Parte de mim procurou palavras para feri-lo no momento de vulnerabilidade, mas a outra metade se lembrou de tudo o que Rissand tinha dito, tudo o que ele tinha feito, como a cabeça de Rhys a disparara para a porta antes de ele me beijar. Rissand sabia que Amaranta estava vindo. Talvez ele tivesse feito aquilo para deixá-la com ciúmes, mas talvez, se ele não estivesse me beijando, se não estivesse aparecido e interrompido, eu teria saído para aquele salão do trono, coberta de tinta borrada. E todos, principalmente Amaranta, saberiam o que eu estava fazendo. Não seria preciso muito para entenderem com quem eu estava. Não queria pensar em qual poderia ter sido a punição. Independentemente dos motivos ou dos métodos, Rissand me mantinha viva. Ele o fazia desde que eu chegara sobre a montanha. Contei demais, disse Rhys ao se levantar. Talvez eu devesse tê-la drogado primeiro. Se fosse esperta, encontraria uma forma de usar isso contra mim. E se tivesse estômago para a crueldade, iria até Amaranta e contaria a verdade sobre sua vadia. Talvez Amaranta desse Tamlin a você por isso. Rissand colocou as mãos nos bolsos da calça preta. Mas, mesmo enquanto ele se dissolvia em sombras, algo a respeito da curvatura dos ombros de Rhys me fez falar. Quando você curou meu braço, não precisava ter negociado comigo. Poderia ter exigido
todas as semanas do ano. Minhas sobrancelhas se franziram quando ele se virou, metade do corpo já consumida pela escuridão. Todas as semanas, e eu teria dito sim. Não chegava a ser uma pergunta, mas eu precisava da resposta. O meio sorriso surgiu nos lábios sensuais de Rissante. Eu sei, respondeu ele, e sumiu.